boa noite. Tô começando aí mais uma live da nossa sequência, escrevendo Porto Alegre, escrevendo Poa. Os companheiros já entraram aí, o Henrique, o Ezequiel. Boa noite, camaradas. Daqui a pouquinho, então, a gente vai começar aí a nossa live. E o tema, né, de hoje é a educação e o poder popular. Então, a nossa convidada... Boa noite, estudante André, grande André. Boa noite, André de Cachoeirinha. A nossa convidada aí de hoje, então, é a Priscila Voit, nossa presidenta estadual da Unidade Popular pelo Socialismo e que também, né, é a nossa querida pré-candidata à Prefeitura de Porto Alegre, né, nessa eleição aí que se aproxima. Eu vou só mandar aqui um WhatsApp para Priscila para ver se ela dá um oi aí para eu chamar ela. Estamos contando aí com a ilustríssima presença da Eslane Paixão, nossa pré-candidata à Prefeitura de Salvador. Boa noite, camarada. É muito bom te ter aqui com a gente. Fiquei até nervoso agora. A Fernanda entrou aí, a Sara, a Letícia, o Raê. Então, a gente já vai estar começando. Enquanto a Priscila não entra, minha mãe entrou. Oi, mãe, boa noite. Enquanto a Priscila não entra, né, vamos ver aí um pequeno resumo das coisas que aconteceram nesses últimos dias, né? Hoje a gente recebeu aí, né, mais um ataque contra a educação, mais um ataque contra os estudantes por parte do Ministério da Economia e do Paulo Guedes, né, que quer suspender o direito dos estudantes e das estudantes à meia entrada. Então, a gente vai fazer essa luta aí para garantir esse direito, porque é um absurdo, né? A Priscila entrou aqui, eu já vou chamar ela, porque ela sumiu a solicitação. Manda de novo para nós aí, Pri, porque é um absurdo, né? Os estudantes, né, que já não têm, a juventude que já não tem direito, acesso à cultura na cidade e ainda sofrendo mais esse ataque aí da tentativa de retirada do direito à meia entrada. Então, nossa convidada tá aí. Chega mais, Priscila. Tá entrando aí, eu já convidei. Opa, eu não tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Vocês me escutam? Sim. Só não escutamos o Vinícius, então. Toca Ai, aí. A dificuldade com as tecnologias. Agora eu tô te ouvindo.
Tô te ouvindo, Vinícius. E agora, gente, vocês me ouvem? Sim, Uhul, desculpa aí a demora. Foi a mesma coisa que a outra live que eu fiz com a Lenilda lá de Maceió, sim. que quando eu Eu te entrei vejo. junto com ela, ela não me ouvia mais. Quando eu tava sozinho, eu ouvia. Então, meu Instagram, a princípio, não gosta que eu converse com mais gente. Quer que tu faça lá as lives sozinho? Quer que eu faça sozinho? É mais um reflexo do individualismo dessa sociedade, né? Que a gente já Sim. conhece. Mas brincadeiras à parte, então, seja bem-vinda aí, Priscila, na nossa sequência de lives, escrevendo Poa. Como eu estava falando, né? A Priscila, ela é a presidenta estadual da Unidade Popular pelo Socialismo aqui no Rio Grande do Sul e também é nossa pré-candidata à prefeitura do município de Porto Alegre, né? Então, seja bem-vinda aí, a Pri também é nutricionista, assim como eu. Obrigada, Dá, Vini. dá um Obrigada pelo oi aí. convite. E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Quero agradecer o convite aí do meu camarada, meu vice, nosso vice, presidente da Unidade Popular pelo Socialismo, também no Rio Grande do Sul. É um prazer poder estar aqui conversando contigo. Pois então, eu na última live, né, eu comecei trazendo alguns dados também sobre a pandemia, né, sobre o coronavírus. E hoje o Brasil atingiu aí a marca de 94 mil mortos pela doença. Então, para a gente ter uma dimensão, isso é mais do que a quantidade de mortes na cidade de Hiroshima, quando teve a bomba atômica, né? E no Rio Grande do Sul atingimos hoje a marca de 2 mil mortes, então 2 vidas, né, que foram levadas pelo vírus e que a gente sabe que presidente, governador, prefeito tem responsabilidade direta nisso. E Porto Alegre, eu não sei se tu viu, Pri, já está há vários dias, né, com 90% da lotação das UTIs e o Marquesan apresentou um plano para o comércio e a indústria. E com certeza ninguém que está nos assistindo aí teve a oportunidade de opinar nisso, né? Porque ele apresentou para uma reunião de empresários da construção civil, do comércio, porque de fato são as únicas opiniões que são ouvidas nessa prefeitura, né, do Marquesan. E o plano dele, então, segundo o que estava noticiado aí nos veículos da mídia convencional, é de fazer uma abertura de 15 dias de alguns setores e posteriormente fechar tudo por uma semana. Depois abrir por mais 15 dias com novos setores e depois fechar tudo por mais uma semana e assim por diante. Então, se tu pudesse também dar a tua opinião aí, Pri, sobre essa questão do abre e Claro. fecha do Marquesan, inclusive de como são tomadas as decisões, né? Quem é ouvido para tomar essas decisões. Não, inclusive o Vinícius conversando comigo, né? O tema da live de hoje tem a ver com o poder popular, né? E acho que tem a ver com isso, né? De quem toma as decisões na nossa sociedade não é a classe trabalhadora, não é a imensa maioria do nosso povo, mas uma minoria de pessoas que enriquecem, que exploram os trabalhadores e as trabalhadoras, né? E acho que esse é um reflexo. Eu estava conversando hoje de tarde com a Carla, acho que a Carla está assistindo aí também, e a gente estava inclusive gravando um vídeo sobre isso, né? De que há 15 dias atrás Porto Alegre estava à beira de um lockdown, né? Tava o mesmo lotação, né? Mais ou menos, e que estava à beira de um lockdown. E agora nada mudou na situação concreta da cidade de Porto Alegre. A única coisa que mudou é a pressão do setor empresarial sobre o Marquesan. Inclusive, na sexta-feira foi protocolado o sexto pedido de impeachment do Marquesan, por, enfim, né, lei de responsabilidade, por ele estar desviando mais de 3 milhões de reais do Fundo Municipal de Saúde para colocar em propaganda. E a gente sabe qual é o intuito dele com essa propaganda, mas esse pedido de impeachment foi protocolado pelo setor empresarial, foi protocolado pela sua ex-base aliada, o que significa que Segue aí.
É muita tecnologia, né, Vinícius? Aí eu já vi no teu, os teus bastidores como é que tu bota o teu telefone aí pra É, fazer não, as lives. hoje tá difícil, mas pode seguir. Vou seguir, vou seguir. Mas esse pedido de impeachment ele foi protocolado por essa ex-base aliada, né, dele. E óbvio, nós temos que defender o fora Marquesan, obviamente, mas também sem nos iludir com quem está fazendo esse pedido, né? Que nem Marquesan, nem setor empresarial nos representa, né? Nós vamos construir uma alternativa própria, a alternativa da classe trabalhadora que construiu o poder popular, né? Que é o que a gente da Unidade Popular acredita, e não com essas decisões políticas tão centrais, né, para a cidade de Porto Alegre e para nossa população, e especificamente a população pobre da periferia, sejam tomadas pelos setores, né, que lucram e lucram com a morte, inclusive, né, da nossa população. Então, precisamos construir urgentemente, né, e por isso que a UP também foi criada, né, para ser esse instrumento político de organização, de luta, né, e de construção do poder popular nas cidades e no nosso país. Exatamente. O Lucas comentou ali, né, o Lucas Beraldo, de que estudo será que o Marquesan tirou essa proposta? E a gente sabe que, né, como tu falou, não foi de estudo nenhum, foi da pressão do setor empresarial, e a gente vê, inclusive, né, um movimento bem semelhante do que aconteceu no plano nacional com o governo Bolsonaro, né? Que a gente viu vários setores que foram aliados dele e que, por deixarem de ser aliados, não passaram a estar do lado do povo, né? Então a gente teve a polêmica do Mandetta, teve várias do próprio Sérgio Moro. Então a gente sabe, né, que enquanto os políticos da burguesia fazem e desfazem suas alianças, a gente precisa, né, enquanto unidade popular, ter sempre o horizonte de que a nossa principal aliança vai ser e sempre vai ser a aliança com o povo, né, com o povo trabalhador, e não com essa classe que manda e desmanda no nosso país aí há muito tempo. E dito isso, então, Pri, na última semana a gente teve aí o lançamento das pré-candidaturas a vereador em Porto Alegre, né? Para quem não assistiu, não viu ainda, acho que todo mundo que está assistindo a live já sabe, sou pré-candidato a vereador aqui na cidade de Porto Alegre, estou aceitando esse desafio aí, junto com outros camaradas também de muita luta, e a gente falou um pouco naquela live, né, sobre a fundação da Unidade Popular, como a gente criou esse partido e para que a gente criou esse partido, né? Então, já que eu estou aqui hoje com a nossa presidenta, eu queria que ela falasse um pouco sobre isso também, sobre esse processo, né? Que acho que o pessoal que me segue já está acostumado a me ouvir falando, mas é importante, né, ouvir de ti também. Primeiro, então, te saudar, Vini, por aceitar esse desafio, né, do nosso partido, né, de ser o pré-candidato a vereador, junto com a nossa chapa combativa, né, os demais companheiros e companheiras, nessa construção, né, de uma outra forma de fazer política, né, na construção, e a gente está construindo o nosso programa político, inclusive, né, sobre o tema da educação, da saúde, das mulheres, e convidando, né, convidando todo o nosso povo para construir esse programa com a gente. Então, te saudar, assim, a gente divide aí mais uma trincheira de luta, né? Dentro das várias que a gente já divide. E acho que falar da construção da UP, a Unidade Popular pelo Socialismo, ela surge justamente para ser um instrumento político, né? Um instrumento de organização da luta e de disputa política na sociedade. Porque a gente já constrói movimentos de luta há muitos anos, né? O MLB, que é o movimento que eu faço parte da coordenação nacional, é um movimento que existe há 21 anos, né, no nosso país, construindo muita luta, muita ocupação. A gente não tinha instrumento, né, de disputa política na sociedade, de disputa do parlamento, porque ele é fundamental que a gente dispute esse espaço também, né? Dispute no sentido de mostrar, inclusive, para a classe trabalhadora que existe outra forma de fazer política, né? E dispute no sentido de colocar também os enfrentamentos ali dentro, que são enfrentamentos importantes. Apesar da gente saber, né, que não é da limitação desse espaço, que é uma democracia burguesa, que é um parlamento burguês, disputar essa trincheira, né, ela é fundamental
Ontem eu estava numa live e eu estava comentando que, por exemplo, foi aprovada na Câmara de Vereadores a comunidade Mato Sampaio na Bom Jesus foi marcada como a EIS, a Área Especial de Interesse Social, né? Então, essa área está gravada como área para habitação, né? Não podendo ser usada para outro fim. Então, isso é uma luta política importante também, né? Dentro desse espaço, por exemplo, de uma Câmara de Vereadores. Então, acho que a gente não pode se abster desse processo. Então, e aí por aí a gente começou a construir a unidade popular por não se sentir representado, então, né, nas formas de fazer política e na organização, inclusive política dos partidos que estão aí, a gente sabe que precisamos construir, né, uma unidade de luta, uma unidade na prática, mas que a gente precisa construir um partido próprio que represente as nossas lutas, né, esse vínculo com a classe trabalhadora, com a população do bairro, né, das favelas, das vilas que a gente constrói, né, da juventude revolucionária, das mulheres. Então, a partir daí, então, além do MLB, né, o Movimento de Mulheres Olga Benário construiu todo esse processo, né, da unidade popular, a União da Juventude e Rebelião, o Movimento Correnteza, MLC, diversos movimentos sociais aí que já estão enraizados, né? Então a gente coletou assinatura nos bairros, de porta em porta, nos trens, nas paradas de ônibus, né? E inclusive o Vini foi um grande camarada que puxou também bastante esse bonde aí, né, das coletas, além disso das entregas nos cartórios, né, dos cadastros. Então foi um processo bem trabalhoso, né, e que a gente conseguiu vencer essa burocracia da legislação que é feita para a gente não conseguir, né, para que os partidos de esquerda, socialistas, não tenham, porque é como a gente diz, né, partido da burguesia tem muitos, mas partido da classe trabalhadora, do povo pobre que quer se organizar, é impedido, né? Por isso que se diz que não precisa se organizar politicamente, que partido é ruim, porque eles já têm os seus partidos, né? E não querem que a classe trabalhadora se organize num partido e dispute a política. Então, por isso que a UP, né, foi construída para a gente disputar esse espaço, construir política, né? Que as pessoas construam, debatam política, saibam de política. E a gente falando, estava pensando um pouco na educação popular, que o Vini também falou, né? Ele colocou aí um pouco do tema. A gente... Porque parece que quando a gente fala de política, o nosso povo parece que, bom, então eu não sei de política. Isso não é verdade, né? Esses dias eu estava falando com a Adriana, na live que eu estou fazendo nas sextas-feiras ao meio-dia, e é uma companheira que é agente comunitária de saúde. E ela nos deu uma aula de política, né? Porque ela vive ali na unidade de saúde, ela é agente comunitária, ela vive no bairro, ela sabe as demandas, né, vividas. E isso para a gente é construir política, não é uma casta, né? Então, é para isso que a UP surgiu, né? Todo esse trabalho que a gente construiu, e aí é a primeira eleição, então, que a gente participa e vai disputar esse pleito, então, com o nosso registro. E acho que é importante, né, a gente falando sobre esse processo aí de fundação da Unidade Popular, a gente lembrar, né, de como foi difícil, como foi suado esse processo. E eu até falei nessa live do lançamento, né, foi um partido criado, pensado por poucos, se tu for considerar o tamanho do nosso país e a população de mais de 200 milhões de habitantes. Mas ele foi um partido que foi criado para toda a população trabalhadora. Ele não foi criado para alguns dirigirem, para alguns tomarem as decisões e os outros executarem, né? Ele foi um partido criado para que, de fato, o povo trabalhador construa a política. E inclusive, né, a gente, durante esse processo, conheceu muita gente que passou a integrar as fileiras da Unidade Popular, né? Teve um companheiro agora que está militando com a gente, né, o Leonardo, que a gente encontrava todos os dias lá no Shopping Trem, todos os dias que a gente estava coletando, porque é isso, a gente também não conseguia coletar todo dia, porque todo mundo estuda, todo mundo trabalha, todo mundo é gente, né? Eu acho que isso é uma das coisas que eu ouvi muito, assim, de pessoas que eu conheço depois que eu anunciei a minha pré-candidatura, foi isso. Até que, enfim, alguém que eu conheço, alguém que conversa comigo, porque o que eu vejo é pessoas que vivem outra vida, que estão completamente distantes, que não são, de fato, né,
pessoas que trabalham, que constroem essa sociedade. Então, acho que isso na maioria, né, dos partidos que a gente tem hoje. E o exemplo de hoje, né, da reunião do Marquesan com os empresários, deixa isso bem claro. E a gente, então, nesse processo também foi um processo de muito aprendizado, né? Porque a gente começou a entender também algumas demandas muito específicas de várias classes, né? De várias categorias que a gente encontrou durante esse processo. Então, eu acho que foi um grande trabalho, né, de conscientização política, principalmente, porque foi um processo que começou durante o governo Dilma, passou pelo governo Temer e obteve, né, a gente obteve o nosso registro de fato já no governo Bolsonaro. E durante todo esse período a gente não abriu mão por nenhum momento de falar sobre poder popular e socialismo, de entregar uma ficha na mão das pessoas que estava escrito poder popular e socialismo. Porque a gente não abre mão de dizer o que a gente quer, né? Que a gente quer uma sociedade nova, uma sociedade mais justa. E então eu acho que a gente pode, né, ter esse processo de construção como um grande exemplo, né, de uma luta que a gente construiu no nosso país inteiro, coletando aí 1.200.000 fichas. Então, o dobro do que a legislação exige, porque além de coletar, depois tem vários outros passos, né, como tu bem falou, de entrega de cartório, de análise, de um monte de coisa, e que muitas vezes os próprios cartórios não têm condição de analisar as fichas por causa de problemas internos deles, que eu não vou especificar aqui, e essa ficha não é validada, não é como se fosse uma responsabilidade deles, é uma responsabilidade do partido, né? E nós foi o único que conseguiu cumprir esses requisitos aí nesse período de 2 anos. Mas falando de poder popular, então eu queria, acho que a gente já deu um pouco de spoiler aí no início da live, mas eu queria que tu falasse para nós, enquanto presidenta da Unidade Popular, o que para ti é o poder popular. Inclusive, queria pedir para quem está nos assistindo aí, que também comente o que é o poder popular para si, que faça perguntas sobre tanto esse processo que a gente contou agora, sobre como a gente tem executado, né, a nossa atividade aí durante essa pandemia. Então, participem com a gente também aí, mas eu quero saber de ti, o que tu acha que é o poder popular? O poder popular que a gente, enfim, né, acredita e vem construindo é um pouco do que a gente estava conversando, assim, né, do povo estar no poder, né, e dirigir, de fato, né, a economia e a política da nossa sociedade, né, participar ativamente, né, da construção da nossa cidade, seja do país, né, e a gente vem, inclusive, quanto partido político, nossa própria forma de organização prevê isso, né? Que os filiados não sejam apenas filiados, né? Mas os filiados participem, né, de um núcleo que construa a política, que debatam, que formulem a linha política do partido, que formulem a nossa linha de atuação, né, as nossas lutas. Então isso, né, a própria formação do nosso partido, né, vem nessa linha da construção de fato do poder popular, né, e está nos espaços de decisão, né, de decidir pela classe trabalhadora, né. Acho que a gente tem falado muito, né, a própria pré-campanha da nossa grande camarada Poliana, lá de BH, diz, né, a cabeça pensa onde os pés pisam, né, e chega de falar de nós sem nós, né, por nós sem a gente estar, né, nesses espaços. Eu tenho falado muito, existem alguns espaços que são consultivos, digamos assim, né, alguns conselhos, né, e quando são deliberativos também, né, o executivo, enfim, não cumpre, mas a gente não quer só ser ouvido, né, a gente quer decidir sobre o rumo da política, né? Então, esse é um dos passos, né, que a gente acredita do poder popular e construir um outro Estado, né? Trabalhar para a gente construir um outro Estado, né? Porque o sistema capitalista, ele vive da miséria, da exploração, da fome, da morte de milhões de brasileiros. Nós precisamos destruir esse sistema, né? E construir uma outra sociedade em que os meios de produção
e sejam nas mãos da classe trabalhadora, em que a terra, as fábricas, que a gente decida o que produzir, que a gente decida o que plantar, né? Que o nosso povo não passe fome e que a gente construa um Estado, né? Que a gente chama de Estado socialista, né? Que esteja na mão da classe trabalhadora para a gente dirigir de acordo com os interesses da classe trabalhadora, né? E não como acontece hoje, né? Em que uma minoria que detém o poder econômico, o poder político, é quem decide as coisas, né? Para manter o seu lucro, né? Para manter o seu privilégio, né? Enriquecer em cima do trabalho da imensa maioria do nosso povo. Então, acho que é por aí do que a gente acredita, né? Do poder popular e o poder popular construindo o socialismo. Com certeza. A Sara comentou aqui que poder popular é decidir como vai funcionar a nossa cidade, com a gente como prioridade. O Ezequiel também colocou que a UP surge na hora que o povo precisará de muita luta, aí sumiu aqui, já que o povo desempregado chega a 12 milhões no Brasil. O Léo também comentou, se tem um problema na minha vila, quem tem que decidir sobre o que precisa melhorar somos nós, os moradores. Pode ser um exemplo na minha concepção. E eu acho que, pegando esse gancho do comentário do Léo, uma coisa que a gente tem discutido muito e tem visto muito nas nossas conversas é que o povo está cansado de promessa, né? Ninguém acredita mais em promessa. Então, toda eleição vem aquela coisa dos candidatos ou dos pré-candidatos, né, prometerem mundos e fundos e depois simplesmente evaporarem, sumirem, né? Até teve uma colega que usou esse termo aí essa semana quando a gente estava conversando. Parece que evapora, né? Simplesmente desaparece quando não é época de eleição. E eu acho que o poder popular ele também se contrapõe a isso, né? Porque quando tu fala sobre partido, as pessoas têm uma concepção sobre partido que não é a nossa, né? As pessoas têm por causa de como se colocam as coisas nos grandes meios de comunicação, enfim, que são comandados pelas classes dominantes, as pessoas entendem partido e político como aquela pessoa que vai lá prometer alguma coisa para ti perto da eleição. E nós temos um entendimento diferente disso, né? E eu acho que isso fala muito também sobre a contraposição entre o poder popular e as promessas eleitorais que a gente vê acontecer a cada 2 anos. Que a Deixa eu gente não fazer vai. Posso fazer um Claro, parênteses fala aí, Vini? fala aí. Fala aí, tu Porque é a a gente convidada, tu que estava manda. a gente estava visitando algumas casas de algumas companheiras para construir, né, o nosso programa político, a pré-candidatura também. E a gente estava conversando um pouco, enquanto não só também essa questão de só aparecer no momento da eleição, mas o quanto que o trabalho é feito individualmente, né? Bom, sou eu que fiz pela comunidade bom, eu vou votar naquela pessoa porque ela fez pela minha comunidade. E isso gera uma relação clientelista, né? Uma relação de dependência daquela pessoa, porque é ela que tem o dinheiro, é ela que tem os contatos, é ela que faz e acontece. E o poder popular é o contrário disso, né? É como o Léo falou, é que a comunidade se organize, né? E veja que pode construir. E veja que pode construir política, que pode coletivamente, né, construir as soluções para os problemas, né? E não uma figura de um indivíduo que vem, diz que é o salvador da pátria, que vai resolver tudo, mas que não propõe uma mudança política radical, né? Mas uma questão individual e no final quem tem dinheiro, né, é essa pessoa que vai lá, recebe dinheiro de alguém e resolve algumas questões. Ou às vezes é muita boa vontade também, né? Tem muita boa vontade de algumas pessoas, né, que querem construir as lutas, querem mudar as coisas, mas esse individualismo da nossa sociedade, né, também dificulta, porque eu escuto muito, o meu bairro, as pessoas não querem fazer nada, no meu bairro as pessoas são desmobilizadas, né, e não é por acaso que se constrói essa desmobilização, né, é justamente, né, para as pessoas trabalharem 12 horas por dia, 8, 10, 11, 12 horas por dia, chegarem cansadas e acreditarem que nada vai mudar, então eu não vou me mobilizar, né? Porque sempre foi assim e vai ser sempre assim. Então também essa desmobilização ela é interessante, né? Não é por acaso. Alguém se beneficia também, né?
com isso. Então, fiquei pensando um pouco nisso, no que tu estava falando e no que o Léo falou ali também, né, do poder popular. Com certeza. O nosso companheiro aqui, o outro Léo, né, que também é Léo, o Léo Silva da Silva, ele comentou aqui: boa noite, presidenta. Como a Unidade Popular vai agir para conseguir um mandato e como agirá após? Eu acho que essa questão do após aí a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque a gente não pode, né, também falar muito sobre isso, porque a gente não está no período de campanha. Mas eu acho que a gente pode ver essa pergunta do companheiro aí também como um guia aí sobre o que a gente estava falando já, né? É, eu acho que nessa pergunta do Léo, do pós, o que que a gente pode dizer? O que que a Unidade Popular acredita enquanto política, né? Do que fazer política, né? De que ocupar esse espaço, né? Numa Câmara de Vereadores ou no Executivo, né? Significa que a gente construa esses espaços de poder popular, né? Para a gente, um vereador tem que prestar conta do seu mandato não só para os seus filiados, né, para toda a comunidade que elegeu e que a sua política não seja uma decisão individual minha, de um projeto individual meu, né, de uma relação que me privilegie, né, ou que privilegie os meus, mas que a gente construa essa política juntos, né. Esse é o que a UP enxerga, né, que o parlamentar não está lá por si próprio, mas representa o partido, representa a nossa política do partido, né. E como estratégia, né, que o Léo colocou, nós estamos no processo de pré-campanha, né, de pré-lançamento dos pré-candidatos, para a gente ainda precisa passar pela convenção partidária, para a gente, né, ter os nossos registros dos nossos candidatos, mas a questão principal para a gente é pleitear, sim, né, conseguir uma vaga, né, na Câmara de Vereadores, enfim, né, nesses espaços de decisão política, mas que ele seja de fato construído com organização popular, né? Porque eleger alguém sem construir luta, sem organizar núcleo, sem organizar, né? Ter um trabalho orgânico do partido, a gente não vai construir o poder popular, né? Eleger por eleger, nós queremos eleger com mobilização, com trabalho de base, com núcleos, com formação, com as pessoas participando desse processo político. Então, acho que, né, a tática eleitoral a gente vai ter que definir um pouco mais para frente, mas a ideia é a gente conversar, enfim, né, fazer o que a gente sempre fez, né? Conversar com as pessoas, conversar nos bairros, né, apresentar a nossa proposta, apresentar o nosso programa e chamar as pessoas para construir junto com a gente, né? A cidade que a gente quer, a cidade que a gente precisa. É bem isso, né? A ideia é que a gente não... Os pré-candidatos da Unidade Popular, eles não são pessoas que vão só querer resolver as coisas sozinho, né? E prometer que vão resolver as coisas sozinho, mas sim construir junto. Então não tem como construir as demandas de vários cantos da cidade se não for junto com a população, né? Então acho que também tem muito a ver com isso. E aí, né, a gente já está se encaminhando aí para quase meia hora de live, e a ideia é a gente falar também sobre o poder popular e a educação. Como que essas duas coisas se interligam, né? Então acho que a gente já falou em linhas gerais sobre o poder popular, sobre o povo tomando decisão, e que os conselhos eles não sejam só consultivos, mas sim deliberativos. Então, o que isso quer dizer? Que a decisão que é tomada ali, ela precisa ser acatada pelo prefeito, porque o prefeito ou a prefeita é um funcionário do povo, não é o dono da cidade. Então, se o povo decidiu que tem que ter determinada política, ele tem que seguir. Eu acho que tem a ver com isso, né? Então, como que isso se relaciona, né, com a política para a educação? E também a gente sabe que educação tem muitas formas, né? Então a gente tem inclusive visto aí no último período com a Base Nacional Comum Curricular, com várias pequenas reformas na educação, o objetivo de transformar a nossa educação. E agora recentemente, né, o fascista Bolsonaro teve aí na cidade de Bagé inaugurando uma escola cívico-militar. Então, que acha que as nossas crianças elas precisam aprender o quê? O português, a matemática, quando muito poder fazer um curso técnico
E é isso, tem que ser ensinado só para servir de mão de obra, né? Então, como é que a gente enxerga isso, né? A gente acha que precisa ter um outro tipo de educação, uma educação que seja emancipadora, uma educação que nos ensine a pensar a política. Por que a gente não aprende na escola o que faz um vereador? O que faz um deputado? O que é inflação? O que é dívida pública? Própria questão de educação em saúde, educação nutricional, já que estamos aqui, né? Em dois nutricionistas conversando, por que a gente não aprende sobre isso na escola? A gente aprende a fazer conta, a escrever certo, mas não adianta a gente escrever certo passando a mensagem errada, né? Então, eu acho que a gente precisa pensar, né, sobre um outro tipo de educação, uma educação popular que contemple os diversos saberes que existem na nossa sociedade, das pessoas que vêm de diferentes locais, que têm diferentes experiências. Então, queria saber também um pouco de ti, Pri, o que tu acha, né, sobre como a educação se relaciona com o poder popular. Educação fiscal, a Cláudia comentou ali, a Cláudia está feliz que tu está nos assistindo também. Cláudia, que é uma educadora, né? Então, que também eu quero que um dia, se ela quiser, venha participar comigo nessa live aí, porque ela tem muita coisa para nos ensinar. Eu fico fazendo a live e já fico fazendo as propostas, né? Não sei se você já percebeu. Da última eu já tirei as 3 próximas, né? Então sim, a gente vai indo. Eu ia te dizer e até te dar uma sugestão. Acho que é importante fazer esse debate com especialistas no tema, né? Porque tem muita gente que estuda a educação popular, né? Então eu posso falar um pouco da minha experiência, inclusive, né? Na área da saúde, na saúde coletiva, na atenção básica. Então eu trabalhei um pouco com isso na educação em saúde, como o Vini disse. Esse lance, né, do poder popular e da educação, acho que primeiro, né, a gente construir um outro modelo de educação, né, isso que o Vini falava, né, que não seja uma educação bancária, né, só deposite coisas, bom, deposita, mas seja uma educação libertadora, de fato, né, crítica, né, emancipadora e enxergar os diversos saberes, né, o saber popular, né, porque todo mundo tem o que ensinar e tem o que aprender, né? E construir essa educação, e acho que, além disso, conseguir construir os planos locais, né, de aula também, com a comunidade, né? Construir os planos locais e o plano municipal também, né? Então, acho que isso faz parte, né? E fico pensando o quanto que a interligação também das diversas políticas, né? Da educação, com a saúde, com a assistência social. Eu tive a possibilidade, enquanto fui residente em saúde no Morro da Cruz, em fazer um grupo de adolescentes na escola. Porque a escola do Morro da Cruz abriu as portas e eu, como era residente, tinha uma rotina mais flexível do que os outros trabalhadores, que não conseguem por causa das metas, né? Acho que essa construção dessa educação libertadora, né? Da participação, né? Da comunidade na decisão da escola, né? Eu acho que faz parte do processo de poder popular, né? A construção de um plano, de um projeto de educação também construído pela sociedade, né? Por quem usa, pela comunidade também a nível municipal, estadual, federal, mas a gente está falando aqui a nível municipal. E acho que é muito o combate da educação, né? A educação não é mercadoria, né? Enxergar a educação como um direito. Porque eu fico muito pensando quanto que desses conselhos, porque não basta só ter conselhos deliberativos. Quem compõe esses conselhos, né? Hoje o empresariado está lá dentro. Da saúde, da educação, da assistência. Tem um conselho que é das filantropias que estão lá dentro, ou seja, né? Então, a composição desse conselho também faz diferença, né? Nas decisões. Então, enxergar a educação como um direito e não como uma mercadoria, né? E trabalhar com isso, eu acho que é outra parte também disso. E aí eu tenho aqui, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, essa cartilha do MLB. Essa cartilha fala um pouco da nossa organização da MLB, e aqui tem uma frase do Paulo Freire, que diz: educação não transforma o mundo, educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas e as pessoas transformam o mundo. Então, acho que nessa perspectiva, né, da educação popular, de uma educação crítica, né,
E aí eu acho que a gente cabe falar também da escola sem partido, né? Porque eles falam de escola sem partido, mas o partido deles está lá, né? A ideologia Sem o deles está partido dos lá. outros. Exatamente, né? Eles estão contando a história, por exemplo, do golpe militar, da ditadura militar na perspectiva deles, né? Como uma revolução, né? E foi uma ditadura que assassinou, que torturou, que estuprou mulheres, que, né? Diversos corpos, né, ainda não foram encontrados. E eles contam essa história de uma outra perspectiva. E nós temos que contar, inclusive, a história da nossa perspectiva de classe, né? Então, acho que esse lance da escola sem partido é muito sério. A gente acompanhou uma votação de um projeto da escola sem machismo, que foi colocado em pauta na Câmara de Vereadores, e a tal da comandante Nádia, que se diz, né, defesa das mulheres e contra a violência às mulheres, foi contra, porque diz que é ideologia de gênero. Mas educação sexual, né, educação contra o machismo, contra o racismo, né, para falar da cultura indígena, enfim, contar a história de fato dos heróis do nosso povo é fundamental nessa nova educação que a gente quer construir, né? E sobre isso também da educação, da escola sem partido, agora com essa questão das aulas online, né, e dessas plataformas, eles vão implantando aos poucos essa questão da escola sem partido, né? Porque eles vão cerceando os professores, né? Porque os currículos têm que passar por ali, né? O plano de aula. Então mais uma parte dessa escola, né, sem partido, né? Sem o partido, né? Com o partido deles, com a ideologia deles, mas cerceando os professores de poderem, né, construir esse conteúdo, né, e sendo censurados, né? Acho que essa é a palavra. Então, acho que tem bastante pano para manga aí para a gente falar da educação, de que educação a gente quer na perspectiva do poder popular. E acho, o Lucas comentou aqui também, né, que sobre a questão do desmonte do plano de carreira dos professores que está sendo feito pelo Marquesan, e eu queria adicionar não só pelo Marquesan, né, mas pelo Eduardo Leite, desde o governo Sartori também, os próprios professores estaduais têm recebido seu salário parcelado aí há muito tempo. E eu acho que é isso, né? A gente fala de valorizar a educação, é impossível não falar de valorizar o educador, a educadora, e não, né, só o professor ou a professora, mas todos os trabalhadores que estão envolvidos, né, na educação. Então, eu acho que isso é fundamental, e não só, claro que precisa valorizar o plano de carreira, que precisa ter, né, um salário digno, que precisa respeitar desse ponto de vista esses profissionais, mas além disso também, né, preparar esses profissionais para tudo isso que a gente está falando aqui. Porque a gente quer muita coisa, né, mas quando tu chega lá na sala de aula e tem que, de fato, implementar isso, não é tão simples assim, né? Não é tão simples tu implementar isso numa escola onde as crianças estão passando por vários processos de violência policial, estão passando aí por várias situações, muitas vezes, né, estão indo para a escola como prioridade número 1 para poder ter acesso à merenda. Então a gente precisa, né, também, eu acho, empoderar esses profissionais para conseguir aplicar, né, esse projeto de educação popular. E que seja uma educação, como tu falou, né, que seja contra o machismo, que seja uma educação antirracista, uma educação que combata os preconceitos, tanto de gênero, como os preconceitos de identidade sexual, os preconceitos de todos os tipos, né, inclusive das crianças com deficiência, das pessoas com deficiência. Então, acho que isso é fundamental, também valorizar os profissionais nesse sentido. E o Rômulo aqui comentou mais cedo, né? Queria mandar um abraço. O Rômulo mandou: concordo, precisamos de novas abordagens na educação. O Rômulo, ele é doutorando lá da Bioquímica, né? Eu tive a oportunidade de cursar algumas disciplinas com ele e queria aproveitar, então, esse momento para fazer o spoiler aí da nossa próxima live, né? Porque eu até falei na primeira que a gente, né, faz muito essa reflexão quando está lá dentro da universidade, parece que se coloca, né, o pesquisador como algo super distante, né? Então, como algo que não está presente na vida real. Então, a minha próxima convidada aqui vai ser a Melanie Fontes, que é
ela tem uma página aí que acho que todo mundo devia seguir, que é a Análise Covid-19. Então ela faz uh, várias análises da perspectiva tanto estatística como também do desenvolvimento de novas vacinas, de remédios. A gente já teve aí a polêmica da cloroquina, já teve a polêmica da ivermectina. Então eu vou convidar a Melanie aí na próxima live para a gente falar, né? Tanto sobre as questões, mas não só de coronavírus. Também como a gente pode possibilitar essa integração, né? Então, como é que a gente vai... Porque hoje está muito se fala em divulgação científica, né? E como que essa divulgação vai chegar nas comunidades, vai chegar nas vilas, nas favelas do nosso país. Então, eu acho que é fundamental a gente fazer essa ponte, né? Então, eu, enquanto pesquisador, tenho como um dever, assim, né? Juntar isso que a gente está fazendo. Porque eu fiz todo o doutorado coletando a assinatura da Unidade Popular no trem. Então, a gente sabe que as coisas não são dissociadas. Então, esses colegas que estão aí na universidade estudando, que estão tendo essa oportunidade, também precisam, né? Inclusive como forma de defender a universidade pública, levar esse conhecimento para a rua, como o Léo falou ali, levar esse conhecimento para as comunidades e, né, poder talvez despertar em crianças e adolescentes o sonho de estar ingressando numa universidade, de estar, enfim, né, se tornando... Henrique, Oi, deixa eu diga. te interromper aí, porque Pode falar. esse lance do Ciência na Rua, né? Tava conversando com a Carla e ela tava contando um pouco da história do núcleo da MLB lá em Alvorada. E eles tiveram uma reunião com a prefeitura, com o secretário, enfim, e como sempre no MLB, a gente toma decisões coletivamente em assembleia, né? A gente tirou uma comissão para ir na reunião e em assembleia debater, falar o que foi e decidir coletivamente. E os companheiros lá decidiram que vão estudar a lei orgânica do município, que vão estudar porque eles querem conhecer as leis, querem conhecer como funciona, né, o Estado, os seus direitos, né, para poder reivindicar os seus direitos. E a Carla e o André, que estão, né, junto com a Lilian tocando o núcleo lá em Alvorada, são estudantes de direito, né? E como é importante, né, ter estudantes de direito, né, e advogados, enfim, populares que construam esse processo também, né? Isso também é uma forma de educação popular, isso também é uma forma de poder popular, né? Das pessoas conhecerem os seus direitos, lutarem pelos seus direitos. Então, acho que esse é um exemplo explícito, assim, de como o MLB, inclusive, constrói, né, formas do poder popular e da ciência na rua, né? Que o Léo colocou ali. Importantíssimo, né? A gente precisa, né, construir essa interação. E eu acho que também, né, colocar que assim como a ciência, a universidade precisa ir, né, até as comunidades também precisam ter a oportunidade de acessar todos os equipamentos que tem, tanto no sentido, né, de cultura como de lazer. Então eu acho que a gente precisa também colocar na ordem do dia aí a defesa do passe livre estudantil, a defesa, né, de uma passagem a preço justo também para os trabalhadores, porque é isso, se a gente não consegue acessar a cidade, a gente não consegue acessar muita coisa, né? Então a gente está chegando aí já a 50 minutos de live, Pri. Eu não sei se tu quer deixar mais algum recado aí, e também acho que a gente já vai se encaminhando aí para finalizar esse nosso encontro de hoje, que foi muito bom, está sendo muito bom. Eu acho que a gente tem, se deixasse, a gente ficaria mais horas aqui conversando, né, Vinícius? Porque assunto Ficaria. tem. Conhece, sabe. Porque assunto tem. Mas eu acho que o recado é convidar, né, todo mundo que está aí assistindo a live, enfim, para divulgar, né, compartilhar a live, construir o programa da Unidade Popular com a gente, construir as nossas pré-candidaturas, né, construir esse trabalho de organização da UP e das lutas, né, na cidade. Então, fazer esse convite, né, e
A gente vai ter tem um cronograma já dessa semana, nessa terça-feira, a terça-feira é amanhã, né? Trabalho e assistência social é um tema muito importante também da gente fazer o debate do que a gente quer para Porto Alegre. Então fica aí o convite. Eu estou fazendo também uma série de lives, a princípio na sexta ao meio-dia, mas a gente está avaliando se manter meio-dia, se troca para a noite, enfim, a gente está ainda nesse processo da enquete, mas convidar todo mundo para acompanhar os debates da Unidade Popular e dizer que esse é um projeto coletivo que a gente está construindo, né? A UP ela só foi possível porque não foi um trabalho meu, não foi um trabalho do Vini, foi um trabalho a muitas mãos, né? É um trabalho de fato coletivo, de um projeto coletivo que hoje está dando frutos e que dará muito mais frutos aí. É isso que a gente espera, né? Pro próximo período e o período eleitoral e pós-eleitoral. Pri, o Lucas perguntou aqui, não sei se tu já tem essa informação, quem será o próximo ou próxima convidado aí do Pé no Bairro, que é a tua live, né? Então faz o teu merchan aí. A gente não fechou, a gente está com alguns companheiras, inclusive o jovem Léo aí é um dos companheiros que a gente está fazendo convite para participar, para falar da situação lá da Lomba do Pinheiro, né? O companheiro mora na Lomba do Pinheiro. A gente está fazendo convite para essa companheira, para a companheira Grazi, lá do Morro da Cruz também. Já conversou com o Léo, que é da Maria da Conceição, o Léo Silva da Silva. É a Grazi, a Carla está dizendo. Já conversamos com o Jorel, que foi uma participação especial, né? Foi Pé no Pedal, que era da luta dos entregadores de aplicativo. A gente conversou com a Adri, que é do Sarandi, e a próxima, então, é a Grazi, do Morro da Cruz. Foi agente de saúde, trabalhou comigo na unidade de saúde. Ela é estudante de pedagogia da URGS, então fica o convite para bater o papo aí com a companheira Grazi, lá do Morro da Cruz. Grande Grazi, eu não vou perder de jeito nenhum essa live aí. Então, gente, a gente vai se despedindo por aqui, eu acho. Lembrando a todos e a todas, então, toda segunda-feira às 21 horas tem a minha live aqui nesse canal. E para quem entrou depois, eu vi que teve um pessoal que entrou agora bem no finalzinho. A próxima convidada é a Melanie Fontes, que é também pós-doutoranda em bioquímica e vai falar um pouco sobre a questão aí da ciência e da pesquisa. E a gente vai se encaminhando aí para finalizar. Eu confesso que eu estou até meio cansado hoje, então esse dia de hoje foi longo, foi corrido, e a gente segue na luta aí pelo poder popular e pelo socialismo e por uma educação que seja pública, gratuita, de qualidade, que respeite todas as diferenças e que possa, né, tá chegando aí em todos os locais mais afastados da nossa cidade. E fora Marquesan. Um grande abraço para todo mundo aí. Fora Eduardo Leite, fora Bolsonaro. Fora. Boa noite e até a próxima. Beijo. Tchau, tchau. Foi um prazer.